Boa tarde a todos. Faço das palavras do companheiro as minhas palavras. Sejam todos bem-vindos nessa tarde quente, neste sábado. Espero que todos possam ser... esse tema seja agradável a todos. É um tema que é um tema interessante, é bastante falado dentro da doutrina espírita. O que acontece com as crianças autistas, e eu espero que eu não venha complicar a vossa mente e que nós possamos nos entender e trocar algumas ideias sobre o autismo. Esse tema me foi proposto para que eu viesse falar convosco sobre síndrome de Asperger e autismo. E nós vamos trocar aqui algumas ideias sobre este tema. Inicialmente, eu gostaria de vos dizer, eu trouxe aquela imagem que eu tirei da internet, que é uma imagem alusiva ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que foi agora no dia 2 de abril, não foi deste ano, mas foi um dia de comemoração de conscientização do autismo. E é facto que este dia já é comemorado todos os anos, no dia 2 de abril. E através de um lacinho azul. E efetivamente quase as famílias é como sentem no desenvolvimento de uma criança quando nasce em seus lares. Todos os pais, quando têm um bebê, imaginam seu desenvolvimento normal, quem tem um filho, o primeiro filho ou o segundo filho, imaginam que aquele filho vai se desenvolver como, vamos falar normalmente, no seu desenvolvimento neuropsicomotor, vão falar naquele tempo esperado, vão andar no tempo esperado, vão se comunicar. E com a criança autista isso não acontece. Há um déficit nessa interação interpessoal. E é aquela peça do puzzle que falta na criança autista. E esse lado que parece que tem que ser colorido, começa a ficar um pouco mais escuro. E isso nós vamos aqui tentar elucidar convosco o que é que acontece, por que é que existe essa falha nesse desenvolvimento, e o que é que a medicina hoje sabe, e o que é que o Espiritismo nos diz acerca da criança autista. Inicialmente, e como me foi proposto falar sobre síndrome de Asperger e autismo, eu gostaria de dar aqui uma primeira explicação por que é que hoje em dia não se utiliza tanto o termo síndrome de Asperger, e ao contrário do que foi um boom nos anos 80, começou a se falar tanto sobre síndrome de Asperger nos anos 90, diria. Não, estava diminuindo um pouquinho para poder... César? A gente estava com... Não, só um pouquinho menos para poder o pessoal ver melhor. Diminuir a luz, é isso? Um pouquinho. Pronto. E nos anos 80, falava-se muito, nos anos 90, no início da década do século 20, 21, falava-se muito sobre síndrome de Asperger. E hoje em dia, desde 2013, com o novo Código Internacional utilizado entre os psiquiatras e os mais pelos pedopsiquiatras, até eu sou psiquiatra, mas mais pelos psiquiatras infantis, hoje em dia não se utiliza mais o termo Asperger e fala-se sobre a perturbação do espectro do autismo. E eu vou falar sobre porquê e o que é que esse termo quer dizer. Mas falando então a introdução e falando esse termo, o que quer dizer o síndrome de Asperger, vamos então falar primeiro sobre o que é a síndrome de Asperger. Depois eu falo então do que é o autismo propriamente dito, porque já explicando em duas palavras, a síndrome de Asperger é um tipo de autismo. Porque as pessoas dizem, então, mas a Asperger é autismo? Não, meu filho não é autista, tem Asperger. Pronto. E Asperger é um tipo de autismo. Pronto. Entretanto, esse termo atualmente não é utilizado e o Asperger, hoje em dia, é entendido como perturbação do espectro do autismo. Porque o autismo hoje em dia é um leque de situações, entre elas a síndrome de Asperger. Me fiz entender? Hoje em dia, então, não se fala somente de síndrome de Asperger, mas o Asperger é um tipo de autismo e hoje em dia fala-se, naquela Bíblia que nós utilizamos para classificar as doenças,
que é o DSM-5, na 5ª edição, que é um manual diagnóstico de doenças que nós utilizamos. Esse manual é norte-americano. Não se fala mais em síndrome de Asperger, propriamente dito, mas fala-se em perturbação do espectro do autismo, porque se observou que o autismo é um espectro, porque varia muito em gravidade, em intensidade. Eles colocam a intensidade, níveis de intensidade, porque viu-se que existem vários tipos de autismo, entre eles mais graves e menos graves. O nível 1, nível 2 e nível 3, com necessidades diferentes, inclusivamente, e efetivamente o Asperger é somente um tipo de autismo. Então, falando então em termos de introdução, nós vimos que a síndrome de Asperger, provavelmente dito, afetava em 2015, isso é um último censo, 37,2 milhões de pessoas em todo o mundo. Portanto, não é uma síndrome assim tão rara quanto isto, é uma síndrome realmente frequente. E uma das primeiras pessoas, vamos dizer assim, que falou dessa síndrome foi Hans Asperger, que era um pediatra austríaco. É engraçado porque eu li recentemente um artigo do médico espírita que dizia que o mundo espiritual alertou a humanidade para essa síndrome, porque duas pessoas em dois locais diferentes, um austríaco na Europa e outro na América, um psiquiatra na América, veio falar sobre essa síndrome, e esse psiquiatra na América falava, o Leo Kanner, ele falava também sobre uma síndrome, que era o autismo, não falava especificamente sobre o Asperger, mas descrevia a mesma síndrome, que era um déficit na interação social, que as crianças nasciam com esse déficit na interação social. E os dois falaram ao mesmo tempo, na década de 40, 1940, sobre a mesma síndrome. E essas crianças tinham déficit em 3 áreas principais, que era a comunicação não verbal, as limitações em compreender os sentimentos do outro, ou seja, a empatia, basicamente a empatia, e uma descoordenação motora, portanto. E eles observaram e descreveram isso como autismo, e depois isso veio receber esse nome de Asperger por causa de Hans Asperger, que definiu e descreveu depois, porque ele tinha 2 filhos com essa síndrome, eram 2 gêmeos, e observando as crianças no seu consultório, porque ele era pediatra, descreveu mais pormenorizadamente essa síndrome e batizou essa síndrome como síndrome de Asperger. Bem, depois Leo Kanner descreveu essa síndrome também, portanto, outra psiquiatra mais tarde na América, em 1980, também descreveu a síndrome, e depois então, generalizou-se de uma forma mais intensa. Autismo vem de autos, que significa si mesmo. Eram aquelas crianças que nasciam e, em vez de fazer aquele movimento que todos nós sabemos que as crianças fazem, de descobrir o mundo, não é? Quem tem filhos e tem netos e tem sobrinhos sabem. As crianças nascem, começam a querer observar, a olhar, para escutar o mundo, a buscar as coisas. As crianças autistas não faziam isto. Viravam-se para dentro. Portanto, esse auto significa para dentro de si mesmo. Então, eles observaram isso, que o traço mais marcante dessa síndrome era o isolamento do mundo exterior. Portanto, elas permaneciam dentro das fronteiras do seu mundo pessoal. Portanto, e assim definiram esta síndrome. Esta síndrome é bastante mais comum do que o autismo clássico, portanto, estamos a falar de Asperger. Portanto, enquanto que o autismo clássico afeta 4 para 10 mil, o Asperger afeta muito mais crianças, portanto, afeta 20 para 25 crianças em cada 10 mil. Portanto, em Portugal, estima-se que existam 40 mil portadores da síndrome de Asperger, e é uma perturbação que afeta muito mais crianças do sexo masculino do que feminino. Portanto, aqui está a questão do espectro que eu falava antes, não é? Portanto, hoje em dia, enquanto que antigamente nós entendia-se assim o Asperger como uma patologia, ou o autismo, vamos dizer assim, o autismo como uma doença, não uma doença, mas uma condição, porque não é tido como doença, como uma condição, como uma perturbação definida com limites muito bem definidos.
Atualmente, a partir de 2013, nessa nova classificação das doenças mentais, isso é definido como um espectro. Isso por quê? Porque nós sabemos que essa perturbação depende muito a gravidade de pessoa para pessoa, sendo condições que são muito diferentes de criança para criança, a depender também do sexo, e a criança vai evoluindo e vai tomando também contornos bastante diferentes de acordo com a idade. Então, a perturbação espectral, vamos dizer assim, de acordo com o espectro, quando o bebê nasce, tem uma característica. Quando vai crescendo na adolescência, tem outra característica. E na idade adulta tem outra característica. E isso é condição das patologias, ou das condições, ou dos transtornos do espectro, portanto. E por isso, hoje em dia, tem aquela conotação de ser uma doença espectral. Ela vai se modificando com a idade cronológica, também com o sexo, a sua apresentação. Então, por isso que hoje em dia é uma condição que ela é caracterizada como uma perturbação espectral. Portanto, que ela vai se modificando e também, devido também a uma outra condição também muito importante, que aproveito agora já para dizer, que não é uma condição degenerativa. Ao contrário, por exemplo, da esquizofrenia, que foi muito confundida desde sempre com o autismo. A esquizofrenia, enquanto que é caracterizada como uma doença degenerativa, não é? Portanto, cada surto na esquizofrenia causa degeneração celular, por causa do excesso de neurotransmissores que são, portanto, que afogam, vamos dizer assim, o cérebro e fazem lesão tóxica no cérebro. No autismo isso não acontece. Portanto, isso é muito importante, porque efetivamente no autismo essa condição não existe. Isso modifica muito a nossa concepção e a forma de ver o autismo, porque sendo uma doença do neurodesenvolvimento, e é uma doença do neurodesenvolvimento, ela não é uma patologia, uma doença que se considere uma doença neurodegenerativa. Portanto, ou seja, isso é muito importante para as famílias, é muito importante para a sociedade, é muito importante para todos nós, ou seja, porque essas crianças precisam de estímulo, precisam de serem compreendidas, porque elas podem desenvolverem-se no seu processo educativo. Isso é muito importante. Então, prosseguindo, a síndrome de Asperger, então, é uma doença neurocomportamental, mas que tem uma base genética. Isso também é muito interessante, porque nós vamos perceber na etiologia, na origem da doença, porque também, quando nós formos perceber a parte espiritual, como é que chegamos à parte genética? Porque sabemos nós, como espíritas, que efetivamente tudo que existe no nosso corpo físico tem origem na nossa parte espiritual. Então, são crianças que vêm profundamente marcadas com um compromisso espiritual. Então, elas não se tornam autistas nessa encarnação. Elas já vieram autistas, com um compromisso espiritual. Pode ser definido como uma perturbação do desenvolvimento que se manifesta por alterações, sobretudo, nessas três condições, como eu disse há bocado: na interação social, na comunicação e no comportamento, mas não implica qualquer atraso cognitivo. Isso estamos a falar do Asperger. O que não acontece em condições, por exemplo, como no autismo. No autismo, de uma forma geral, pode haver comprometimento das situações realmente de déficits cognitivos. Muito pelo contrário, há crianças com Asperger com desenvolvimento cognitivo até muito para além da média. Nós temos crianças com Asperger com inteligência muito, com QI, vamos dizer, não estamos a falar de QE, coeficiente emocional, mas com QI muito para além da média. Se não houver fator físico que condicione isto, ou seja, nós vamos colocar ali algumas condições físicas que muitas vezes atrasam o desenvolvimento da criança.
Mas se não houver uma base orgânica, por exemplo, eu vou dizer já uma situação que pode causar autismo e pode causar efetivamente uma deficiência, um déficit cognitivo, por exemplo, crianças que as mães beberam muito durante a gravidez, alcoolismo crônico, tiveram síndrome fetal alcoólico, podem causar autismo, mas não é, por exemplo, síndrome de Asperger. É mesmo um déficit cognitivo, ou seja, pode haver uma debilidade, pode haver autismo, e nós podemos entender isso até, vamos supor, quem fala alcoolismo pode também falar, por exemplo, mães de filhos toxicodependentes, por exemplo. Isso porque pelo déficit de interação emocional durante a gravidez. E também alcoolismo pelo déficit, pela própria situação orgânica do alcoolismo, pelo síndrome fetal alcoólico. Então, isso está comprovado que pode gerar autismo durante, pela própria situação física, durante a gravidez, gerando situação de autismo depois do parto. Isso para o autismo, não é o síndrome de Asperger. E nessa situação pode haver déficit cognitivo na criança, justamente pela situação tóxica no cérebro da criança. Portanto, no síndrome de Asperger não implica em atraso cognitivo. A base genética, portanto, é muito interessante ver a base genética e é muito comum, por exemplo, os irmãos monozigóticos terem uma incidência muito maior, efetivamente, de síndrome de Asperger do que os irmãos não monozigóticos. Monozigóticos são os gêmeos iguaizinhos, portanto, tem mais incidência do que os gêmeos não monozigóticos. Depois, é comum também um dos pais das crianças, e isso é muito interessante perceber essa questão genética, porque um dos pais de crianças diagnosticadas com Asperger apresentam alguns traços semelhantes à síndrome, sem que preencham critérios suficientes para o diagnóstico de autismo. Isso chama-se o fenótipo ampliado do autismo, ou seja, há um fenótipo. E não quer dizer que há um traço genético, o fenótipo é a expressão, o genótipo é a genética. Há um fenótipo ampliado. Trocando em miúdos é assim, o traço genético está lá, a expressão do Asperger é características, são traços de autismo, mas não preenche todos os critérios, ou seja, algum familiar próximo, pai ou mãe, podem ter traços de autista, mas não preenche todos os critérios para autismo. Ou seja, chama-se fenótipo ampliado do autismo. Isso está aqui o estudo, eu trouxe o estudo, foi publicado numa revista americana, a revista americana mais famosa, American Journal of Psychiatry, portanto, esse estudo, mas existem outros estudos que demonstram isso, do fenótipo ampliado do autismo estar presente em um dos familiares das crianças com Asperger. Então, a exemplo, nós temos aqui aquele espectro, né? Então, quais são as outras condições que estão presentes nas perturbações de espectro do autismo? Portanto, ali está o tal do manual, para quem quiser consultar, o DSM-5 e o ICD-10. O DSM-5 é o Manual de Diagnóstico Estatístico Americano, na 5ª edição, 2013. E o ICD-10 é o Código Internacional da Doença, na 10ª edição da Organização Mundial da Saúde. Esse é de 1992. Esse ainda fala em Asperger, o outro já não fala. Mas as condições são todas essas. É a síndrome de Asperger, é o autismo infantil precoce, é o autismo infantil, é o autismo que chama autismo de Kenner, que é aquele tal psiquiatra americano que o definiu. Portanto, o autismo de alto funcionamento, que é um autismo também chamado de alto rendimento, que é aquelas crianças que têm autismo, mas são super inteligentes. Perturbação global do desenvolvimento sem outra especificação e perturbação desintegrativa da segunda infância. São outros exemplos do tal espectro do autismo.
Portanto, quais são as características para o diagnóstico? Como é que nós chegamos ao diagnóstico? Isso é muito inquietante para os pais, porque efetivamente o diagnóstico acontece, na maior parte das vezes, antes do 2º ano de idade. Portanto, algumas vezes, quando as características são muito marcantes, pode acontecer antes do 1º ano antes de idade. Mas uma característica muito precoce é um bebê que mama e não olha para a mãe. É engraçado. É um bebê estar a mamar e não fixar o olhar. Já viram uma mãe que amamenta, normalmente o bebezinho está a olhar para a mãe. Repararam isso? Mas um bebê que é amamentado e não fixa o olhar na mãe, isso é uma característica precoce que os pedopsiquiatras e os pediatras do desenvolvimento chamam a atenção. É uma criança que não regula o olhar, ou seja... E depois outras coisas muito interessantes, que eu aqui vou relatar algumas delas para vocês. Por quê? Porque muitas vezes os pais se recusam a ver. E às vezes é um tio, é algum familiar, é uma avó, é uma pessoa que está mais próxima, que começa a perceber que aquela criança não tem um desenvolvimento normal. E por isso é a patologia do desenvolvimento. Que aquela criança, muitas vezes os pais não querem, se negam a ver. Tá, o que é óbvio. E dizer assim, levam ao pediatra tardiamente, quando a patologia, muitas vezes, é diagnosticada até o 2º ano. Às vezes é o pediatra para saber, ô pai, ô mãe, mas não acham que a criança... E fazem as perguntas, porque os pais dizem assim, não, normalizam a coisa. Quando a coisa já é demasiado evidente. Quando os traços são demasiado intensos, diagnostica-se no 1º ano de vida. E mais tardiamente, em algumas situações, em casos mais leves, a partir do 3º ano. Então, e quais são esses sintomas? São déficits persistentes na comunicação social, na interação social. Não é somente aquela criança que fica se bagunçar no quarto sozinha, porque aí já implica em ela sentar-se. Isso já é tardio. Quando a criança se sente e fica assim a bagunçar, aquela imagem clássica da criança autista, não é, que a gente vê na televisão e nos filmes, aquilo é muito tardio, porque já implica em a criança sentar-se. Portanto, em estar sentadinha, aquilo já é traço tardio do autismo. Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades. Aquela criança que fica brincando com o carrinho o dia inteiro e só quer brincar com o seu carrinho e coloca a fileirinha do carrinho e que resiste a mudar de brinquedo e só sabe brincar com um brinquedo ou de uma certa maneira. E se a gente muda o padrão de brincadeira, ela resiste imenso. Estes sintomas estão presentes desde a primeira infância, mas, o que é mais importante, limitam e comprometem o seu dia a dia e seu funcionamento social. Se alguém lhe altera o seu comportamento, aquilo parece que o mundo vai se acabar. Porque assim, se a gente propõe uma coisa a uma criança e ela adere, portanto, pronto, pode haver uma birrinha, mas a pessoa cede, a criança cede. Mas para a criança autista é muito difícil ela mudar o seu padrão de comportamento. Portanto, os déficits verbais e não verbais apresentados pela criança na comunicação social podem ser de várias ordens e também depende de muitos fatores como a idade, o nível intelectual da criança, ou seja, depende se a criança tem ou não tem déficits, e da estimulação cognitiva que ela recebe, portanto. Também dos seus pais, porque a gente também só tem aquilo que a gente recebe. Podem variar desde uma ausência da fala, a um atraso na fala. Uma coisa que é interessante, porque a aquisição da fala é um dos fatores mais preditivos do atraso do desenvolvimento. O fator mais preditivo quer dizer que se mais prevê que a criança vai ter um atraso no seu desenvolvimento global, é a aquisição da linguagem. Portanto, então a criança que demorou para ter aquisição na fala ou na linguagem, isso é um fator preditivo de um atraso global do desenvolvimento. Global não, na fala, um atraso do seu desenvolvimento. Portanto, é a aquisição da linguagem.
Portanto, então, essas crianças, quando existe um atraso na fala ou na pobreza da linguagem, uma fala em eco, a fala em eco é eu dizer assim, vais à escola hoje, a escola hoje, ela aproveitar a última palavra e repetir sempre, mas não repete uma vez, repete várias. É o ecolalia, chama-se isso ecolalia. É uma fala excessivamente literal. São aquelas crianças que têm dificuldade em abstrair. Por exemplo, a criança é um mundo imaginário. A gente tem dificuldade muitas vezes de trazer a criança à realidade, não é? Porque tudo é imaginação, tudo é um mundo imaginário. Às vezes é difícil trazer a criança para o mundo real, não é? Essas crianças não são abstratas, são completamente concretas, não imaginam nada. Portanto, se a gente vai contar uma história, olha, imagine que o Chapeuzinho Vermelho vai à floresta. Elas não têm capacidade de imaginar o Chapeuzinho Vermelho. Né? Então, se a gente vai contar uma história, é muito difícil contar a história, elas não conseguem nos acompanhar, elas se chateiam. Por isso é que elas voltam. São crianças que estão normalmente de cabeça baixa, por exemplo, que não nos seguem no olhar. Falta de interesse na interação social, principalmente no primeiro ano de vida e daí em diante. Né? Eu vou trazer aqui só para a gente distrair um bocadinho, porque esse assunto é muito pesado. Fazemos aqui o interregno e voltamos aqui a ficar para a matéria pesada. Portanto, e nós temos, vou aqui trazer 2 exemplos, mas existem inúmeros de pessoas famosas que se conta que foram pessoas que tiveram autismo. Por exemplo, um deles é Vincent van Gogh, por exemplo. Este pintor famoso, eu não consigo garantir que ele tenha sido autista. Há quem diga que ele foi esquizofrênico, mas daí está. Entre autismo e esquizofrenia, há muito que se lhe diga. Até porque, hoje em dia, aproveito também para vos dizer que o próprio autismo está dentro do espectro da esquizofrenia, por isso é que eu trouxe esse exemplo. Porque é um fator de risco para a esquizofrenia. Se antigamente, não foi à toa que eu trouxe esse exemplo para poder explicar também isto. Se antigamente o próprio autismo era entendido como esquizofrenia porque era uma doença mal compreendida, porque eram crianças que se isolavam, se esmimavam, e até foi entendida a certa altura como esquizofrenia precoce. As crianças que tinham autismo eram ditas esquizofrenia precoce. Hoje em dia sabe-se que não tem nada a ver uma patologia com outra. Uma patologia, as duas são, uma é uma patologia do desenvolvimento, as duas são patologias, uma é uma doença, a esquizofrenia, outra é uma perturbação, comportamento, mas também é uma patologia que tem um bom prognóstico se tiver um estímulo, né? A esquizofrenia é uma patologia mais complicada, pode levar a surtos, os surtos podem ser neurodegenerativos. Pronto. Entretanto, sabe-se que o autismo está dentro do espectro da esquizofrenia. Ou seja, isso quer dizer que pode ser um fator que pode contribuir para a pessoa desenvolver, fator de risco para a pessoa vir a desenvolver um processo esquizofrênico. Ou seja, está no fator de risco para a esquizofrenia. Pronto. E isso também pode ter acontecido com o nosso amigo aqui. Sabe-se que ele tinha também processos de alucinações, por isso eu também não sei. Mediante a isto, nós não sabemos se também ele poderia ser médium, que também tinha aqui processos obsessivos. Sabe-se que ele veio a cortar a sua orelha, portanto, num processo de descompensação mental, e que veio, no final da vida, suicidar-se. Então, o que nós sabemos é que, efetivamente, foi uma pessoa bastante desequilibrada mentalmente, que com bastante potencial, que também acontece nas crianças autistas, ou seja, nos indivíduos autistas, podem vir a desenvolver capacidades matemáticas, aritméticas e até na pintura bastante desenvolvidas, aí está. E efetivamente, Van Gogh pintou 860 telas em óleo, mas não conseguiu vender uma, ele próprio. Ou seja, ele tinha realmente um déficit de interação social. Ou seja, que dá para o autista, mas também dá para o esquizofrênico.
Ou seja, entre elas e outras, ou seja, temos aqui um caso de estudo. Mas também temos aqui um outro caso, mais conhecido entre nós até, Albert Einstein, físico alemão. Alguns cientistas da Universidade de Cambridge e de Oxford sugeriram, escreveram até um livro a sugerir que Einstein, mas também Newton, eram os dois Asperger. Asperger de alto rendimento, que eram indivíduos altamente inteligentes, ou seja, mas que depois na interação social eram um fracasso. Este jovem já faleceu, tanto já em 1955, no século passado, casou-se, mas depois não conseguiu viver com a mulher, tinham dessa interação social, não é? Depois, a mulher dele, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, estava internada num asilo na Alemanha, foi visitá-lo, portanto, viajou o mundo inteiro, mas sempre muito solitário, foi ao Brasil, fez conferência no Rio de Janeiro, foi aos Estados Unidos, fez conferência nos Estados Unidos, mas tinha uma grande dificuldade na interação social, detestava multidões. Portanto, tinha um receio de multidões e era um solitário, mas era inteligência suprema. Portanto, e cientistas dessa universidade fizeram estudos profundos a dizer que esse fulano era um Asperger, portanto, de alto rendimento. Portanto, era um autista de alto rendimento. Se era Asperger ou se era autista, aí está. Na altura não se tinha essa ideia do autismo como uma doença espectral. Provavelmente, talvez fosse um autista de alto rendimento, não é? Por causa desse déficit na interação social. Mas voltando então para as questões das nossas crianças, não é? Então, na realidade, são crianças que apresentam grande dificuldade nessa reciprocidade socioemocional, manifesta pela incapacidade ou inabilidade em partilhar sentimentos ou pensamentos. Vejam aquilo que eu disse da empatia. O que é empatia? Não é? A capacidade empática é nós conseguirmos nos colocar no lugar do outro e tentarmos sentir o que o outro sente. Na prática, tentarmos sentir o que o outro está a sentir. E, efetivamente, essas crianças têm muita dificuldade em o fazer. Portanto, então, dão sempre respostas muito duras, muito secas, ao lado, não respondem nunca aquilo que a gente quer ouvir. A linguagem é usada para pedir e rotular, e nunca para comentar e partilhar. Nunca é uma linguagem de afetos. Não quer dizer que elas não sintam, não quer dizer que não tenham sentimentos, mas é difícil partilhar os seus afetos. Então a linguagem é muito abstrata, não é partilhada, não é comentada. Tem pouca iniciativa nessa interação social, uma reduzida partilha de afetos, com uma limitada capacidade para mimetizar comportamentos. E nós vamos falar cientificamente o porquê daqui a bocado. O que é mimetizar comportamentos? Toda a gente sabe que as crianças aprendem como? A repetição, a imitar. Então, desde pequenino, as crianças, mal elas começam a se sentirem gente, começa a imitar os adultos, o pai e a mãe. Os autistas não fazem isso. Isso é um sinal. Portanto, as crianças começam a imitar o pai e a mãe, as raparigas, as mães. Hoje em dia não é tanto bem assim, mas os rapazes a imitar os pais. Portanto, as crianças autistas têm essa incapacidade de mimetizar os comportamentos. E tem padrões de comunicações incomuns. Por exemplo, podem saber o alfabeto todo. A gente pergunta como é seu nome e uma pessoa bloqueia. Portanto, podem saber muito, capacidade mnemônica, de memória muito grande com as coisas e bloquear para coisas simples. Portanto, tem um padrão de comunicação excêntrico, diria excêntrico. Depois, tem um déficit nos comportamentos não verbais, por exemplo, tem um reduzido contato ocular ou ausência do mesmo,
uma pobreza de gestos, de expressões faciais, de expressões corporais, ou mesmo de entoação da fala. Uma característica precoce é não conseguir apontar ou olhar, ou seguir o apontar ou olhar de alguém. Não sei se vocês reparam, se vocês lembram, quem já levou um bebê ao pediatra, muito pequenino, o pediatra fazia assim, e o bebê, para ver se o bebê segue o olhar, é para isto, né? Quando o pediatra faz assim, pega no bebê, né? Pega no bebê assim, de frente, e faz assim, né? É para ver essa capacidade do bebê seguir o olhar, né? Porque efetivamente nós temos que desenvolver isso de uma forma muito prematura. É para isto. É seguir ou apontar o olhar de alguém. Aqui está esse exemplo: o bebê não segue a mãe quando está a amamentar. E outras coisas também engraçadas. Por exemplo, tem padrões repetitivos, não é só aquela questão muito pragmática de balançar o tronco, mas, por exemplo, a criança autista tem um padrão repetitivo de bater as mãos, por exemplo, ou então agitar os dedos, bater com a cabeça, morder os punhos, outra parte do corpo, morder-se, ter comportamentos disruptivos, desafiantes ou mesmo autolesivos, uso repetitivo de alguns objetos, alinhar objetos, por exemplo, carros, moedas, ter um discurso repetitivo, por exemplo, ecolalia, uso imediato da palavra ouvida, ter rotinas excessivas, não é rotina normal, mas para ele é segurizante ter essa rotina excessiva, e ter padrões restritivos de comportamento com desconforto e angústia quando existe mudança desses padrões. Mas não é um desconforto normal de uma criança normal, é um desconforto muito disruptivo para a criança, muito desorganizador para a criança. Também podemos ter crianças com isso aqui, que é muito engraçado, que é uma sensibilidade muito extrema a cheiros, a sabores e a texturas. Por exemplo, crianças que ficam extremamente desconfortáveis com determinadas texturas, né? Não aguentam determinadas texturas e têm uma sensibilidade extrema a alguns sabores e cheiros. Portanto, que também não é nada incomum. Portanto, isso eu já coloquei, que normalmente é feita até a segunda infância, e isso aqui também é muito importante. Pode-se observar também, alguns pais podem observar que a criança parou o seu desenvolvimento, estagnou o seu desenvolvimento, eram crianças que começaram a desenvolver e pararam o seu desenvolvimento. Portanto, houve estagnação, e isso pode ser um alerta útil, ou seja, desenvolveram até o segundo ano ou até o terceiro ano e pararam de se desenvolver. E isso é um alerta útil para os pais também. Então, vamos aqui, em relação à perturbação do espectro do autismo, um takeaway para vocês levarem para casa. Portanto, o que é que vocês vão levar para casa disso? As crianças podem ter conversas longas, mas que em monólogo, que não dizem muito. Portanto, são crianças que têm conversas longas, mas estão sempre em monólogo, em repetição. Monólogos. Portanto, comunicação não verbal deficiente, escasso contato visual, reduzidas expressões faciais ou posturas corporais pouco visuais, excêntricas. Por exemplo, eu conheci uma criança que só andava assim, pontinhos dos pés. Os pais levaram ao ortopedista e não havia nada, não havia nada que lhe implicasse que ela andasse só de pontinhos dos pés. Portanto, incapacidade de compreender ou mostrar empatia em relação aos sentimentos dos outros. Dificuldade em compreender a ironia ou o humor em outras pessoas. Uso de uma voz monótona, rígida ou muito rápida. Movimentos desajeitados ou descoordenados, quer na marcha ou no desporto, dependendo da idade da criança. Ainda um takeaway. Falta de interesse na interação social, engraçado também com as pessoas mais pequeninas. Interações sociais incomuns, por exemplo, puxar alguém pelos braços, mas sem qualquer objetivo. Não leva a lugar nenhum, mas está a puxar alguém para lugar nenhum. Bem? Padrões de brincar incomuns, transportar brinquedos e não brincar com eles. Portanto, ou seja, tem ali um brinquedo na mão, mas aquele brinquedo não é para nada, para coisa alguma. Padrões de comunicações incomuns, não responder pelo nome.
habitualmente os pais pensam que as crianças sofrem de surdez. Ou seja, estão a chamar a pessoa, mas a pessoa não responde pelo seu nome. Também é um padrão de comunicação incomum. E comportamentos estranhos e repetitivos. Aquela criança que alinha o carrinho durante horas e se alguém lhe tirar um carrinho, é um Deus nos acuda. Se alguém tirar um carrinho da fila, um Deus nos acuda. Portanto, chama a atenção que não é uma doença, não é uma perturbação, não é uma doença, não é uma perturbação degenerativa e, relativamente à aquisição de competências, a criança pode adquirir muitas competências, mas pode se tornar, justamente por essa fragilidade, indivíduos ingênuos e vulneráveis, apresentar dificuldades na organização das suas exigências emocionais e precisam de ajuda porque podem desenvolver mais tarde sentimentos de ansiedade, cursarem com depressão, então ter perturbações depressivas no futuro. Portanto, ressalvo aquilo que eu disse, podem ser crianças prodígios para o cálculo, para a música, e podem ter um comportamento também, portanto, mais tarde, que podem desenvolver essas capacidades. Eu vou andar aqui um bocadinho mais rápido, porque eu tenho aqui algumas coisas importantes para vos dizer. Relativamente, o que a ciência nos diz sobre essa dificuldade em imitar e de onde é que vem essa incapacidade do autista de reconhecer a empatia no outro, não é? Então, o que a ciência nos diz? Nos diz que existe, para já, algumas causas conhecidas. Estou a falar dentro do espectro do autismo. As infecções intrauterinas, por exemplo, a rubéola congênita, as doenças congênitas e ingestão de álcool durante a gravidez podem ser causa do autismo. Ou seja, algumas situações já identificadas, podem causar realmente autismo na primeira infância. Mas o que é muito interessante é que as crianças, estudos foram feitos, por exemplo, com macacos, e nós observamos que os macacos têm aquilo que nós chamamos de neurônios espelhos, nós também os temos. E os macacos, quando vão buscar uma banana, os neurônios espelhos são ativados. Se um de nós for buscar uma banana, os neurônios espelhos dos macacos também são ativados. Ou seja, os macacos aprendem por imitação. E os neurônios espelhos dos macacos vão sendo ativados todas as vezes que eles aprendem uma atividade. No nosso cérebro, exatamente é igual. Ou seja, nós temos vários neurônios espelhos em todas as áreas do nosso cérebro. Ou seja, quando nós fazemos uma atividade, esse neurônio espelho é ativado. Quando alguém faz uma atividade, o nosso neurônio espelho é ativado. Nós aprendemos por imitação. Ou seja, nos autistas, existe um déficit dos neurônios espelhos. Ou seja, em quais áreas? Naquelas áreas do cérebro, que são muitas áreas, onde existe a ativação da motora, ou seja, a zona da empatia, aquelas zonas onde eles normalmente têm os tais déficits da linguagem, da motricidade, da empatia, onde os neurônios espelhos estão realmente em déficit e estão espalhados. Ou seja, esses neurônios espelhos são um conjunto de células que refletem no observador, que somos nós, os atos realizados pelo outro. Pelo neurônio espelho, podemos compreender visceralmente um ato observado. Ou seja, eu compreendo o ato do outro através do meu cérebro. Nós aprendemos com o ato do outro. Ponto. Ou seja, tudo que o outro faz, eu aprendo através do meu cérebro. E isso é registrado através do meu neurônio espelho. Mais que isso, que é mais bonito, nós sentimos as experiências vividas pelo outro em nossas mentes. E isso é o que a ciência nos diz, através dos nossos neurônios espelhos. E toda essa teoria é desenvolvida hoje de uma forma profunda, mostrando que os autistas têm déficit nessas áreas. Nas quais áreas? Na área do girossímbolo, na área do córtex pré-frontal, onde existem realmente aqueles déficits onde os autistas apresentam essa interação social. Pronto, isso é o que a ciência nos diz. Muito bem. Aqui eu trouxe vários estudos na Universidade de St. Andrews, na Escócia, na Finlândia, na Califórnia,
Ou seja, essas áreas do neurônio espelho geram a disfunção neurológica e as alterações genéticas. E as faltas do passado, onde é que elas ficam? Então vem agora a visão espírita, não é? Aqui nós temos agora que encaixar as faltas do passado. Muito bem. Então, as perturbações do espectro do autismo, as causas espirituais, nós sabemos que provém das lesões ou de lesões diretas do nosso perispírito, né, que fazem com que existam, sejam nos neurônios espelho, seja em outras causas quaisquer, sejam até na própria predisposição para a rubéola, por exemplo, ou para outras quaisquer no nosso corpo físico, que vai determinar a lesão no perispírito, porque isso é que condiciona em si a lesão física, para que o autismo apareça. Porque em si o autismo é uma situação que existe no corpo físico por uma condição do pretérito, certo? Do passado. Ninguém vem nesta vida e nesta encarnação autista por uma razão simples do acaso. É uma condição do passado, de um espírito comprometido com o seu passado e com as suas vivências espirituais. E estas são por lesão perispiritual direta, com consequências de lesões neurológicas, ou por uma outra questão que os espíritas nos dizem, que é por rejeição à reencarnação. E muitos espíritos nos falam sobre isto, vários espíritos nos dizem isto, que essa rejeição se dá muitas vezes por sofrimento, muitas vezes, e por negação a essa encarnação. Às vezes espíritos condoídos com as suas vivências emocionais do passado, pela culpa, pelo remorso. André Luiz fala daquilo que nos chamamos da zona de remorso, que é a zona de culpa, onde o nosso comprometimento do passado foi tão intenso que nós construímos ali uma zona de remorso no qual nos fechamos e nos negamos a reencarnação. E essa negação à reencarnação é tão intensa que ocorrem as reencarnações compulsivas. E aqui está 2 exemplos que Bezerra de Menezes nos traz no livro Loucura e Obsessão, através de Manuel Filomeno de Miranda, e que Bezerra de Menezes nos fala sobre essa consequência que também pode ser o autismo, que é essa negação, ao fim e ao cabo, à vida, à reencarnação. E os espíritos se fecham em si próprios e se negam ao contato com o outro, ao contato com a sociedade. Imaginem que um espírito sofreu e vivenciou, e aí cada caso é um caso. Pode ser por culpa, pode ser por dor, pode ser por ódio, pode ser por desejo de vingança, pode ser por negação a voltar a viver nesta vida, pode ser por tanta coisa. Há espíritos também, espíritas, não espíritos, espíritas, que nos dizem que às vezes é por negação da mãe a que o espírito se retorne. E o espírito então se revolta e se fecha. Também é uma hipótese que a mãe, os pais não queiram aquela reencarnação, o espírito se revolta e quando retorna, se torna autista. Eu acho que isso teria que ser um autismo muito leve, porque depois, se a mãe aceita, efetivamente, depois o espírito acaba por resolver essa questão. E teriam que ser tantos casos de autismo para essa explicação, porque há tantas mães que não querem que filhos reencarnem, não é verdade? Mas porque o autismo é uma situação realmente que requer um bloqueio emocional tão intenso que efetivamente a justificação que se encontra no passado também pode ser uma vivência traumática muito intensa, que leva a pessoa a se fechar em si própria na sua concha emocional. Portanto, eu trouxe essa pergunta do livro dos Espíritos 370, que mostra a influência do espírito na matéria. E a resposta nos diz: não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos, que nos mostram que os órgãos só são influência do espírito e não o contrário. Ou seja, nós temos os órgãos que precisamos no mundo físico para a nossa reencarnação. E se esses órgãos estão deficitários, proveniência é da influência do nosso corpo espiritual. Está muito claro nessa questão do livro dos Espíritos. Ainda nessa questão, no livro dos Espíritos,
nos esclarecem, os espíritos. Traz o espírito encarnado certas predisposições, e se admitir que cada um corresponda no cérebro a um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria máquina, seria livre e sem resultado dos seus atos. Mostra-nos a nossa responsabilidade quando temos órgãos deficitários no corpo físico. Então, a origem dessas máculas está realmente no nosso corpo espiritual. Portanto, eu vou pular essas duas frases. Hermínio Miranda também tem um livro muito interessante, que também é recomendável para se ler, que eu penso que é o livro que mais traz informações sobre o autismo na doutrina espírita. Andei, foi para trás? Pronto. Que é o autismo, a leitura espiritual. Também explica o autismo como a leitura das reencarnações compulsórias. E ele também diz que a entidade espiritual, movida por motivações que só ela pode explicar, decide com firme determinação não mais reencarnar-se, mas de repente se veja ante a contingência incontornável de fazê-lo, logo desinteressa-se pela vida e pelo mundo à sua volta numa postura autista. Portanto, é aquilo que os espíritos, que o Bezerra de Menezes também diz, que ele vem reafirmar. Hélio Bambar, no livro Life Before Life, também diz a mesma coisa, que é também uma rejeição à própria vida. Ao fim e ao cabo, essa é uma explicação que mostra que, efetivamente, esses espíritos vêm com um sentimento de rejeição à própria vida, fruto das suas vivências traumáticas, emocionais traumáticas, vividas nesta reencarnação. Eu vou ler somente este caso, que foi um caso relatado por Chico Xavier, portanto, não foi por Chico Xavier, foi por Bacelli, e através do livro A Sombra do Abacateiro, que é um caso interessante, é uma vinhetazinha rápida, e eu acho que é muito interessante para a gente ter também uma outra ideia. E um dia um casal com uma criança de 1 ano e meio nos braços aproximou-se do Chico Xavier, e junto deles estava um distinto médico espírita da cidade de Uberaba. A mãe permanecera muda e assustada. O médico explicou a Chico que a criança sofria de sucessivas convulsões, sob o controle de medicamentos, dormia a maior parte do tempo. Portanto, a criança não falava e não andava. O médico disse ao Chico que acreditava ser um caso de autismo. Chico concordou e disse que o medicamento deveria ser reduzido, explicando todos os problemas que poderia isso acarretar, inclusivamente o aumento das convulsões. Mas disse que deveria ser reduzido. Explicou que os pais deveriam convencê-la a ficar enquanto ela dormisse, dizendo que a Terra não é tão cruel quanto lhe parecia e que todos nós juntos precisamos lutar pela melhoria da humanidade. Porque o próprio espírito se debatia no seu corpo para libertar-se, causando as convulsões. Era a própria criança que causava as convulsões, querendo se libertar do corpo físico. Portanto, e causava assim as convulsões. O problema resolveu-se, porque efetivamente os pais, à medida que foram conversando com a criança, pararam as convulsões, e a criança, à medida que foi crescendo, foi aceitando a vida e voltou a ter um comportamento mais normal. As convulsões desapareceram. É um caso interessante. Divaldo também afirma que somos herdeiros dos nossos atos, adicionando conquistas e prejuízos no nosso caminho, sendo o autismo a manifestação dos fenômenos expiatórios dolorosos. Vem também reafirmar o mesmo. Portanto, para finalizar, eu estou chegando ao fim, faltam só 3 slides. Eu não poderia finalizar sem falar sobre o papel da família. Portanto, que todo esse processo é fundamental. Porque quando recebem uma criança com autismo, normalmente ficam desapontadas. Porque todo pai quer ter uma criança, entre aspas, normal. E ficam desesperadas. O que é que eu vou fazer com a criança que não tem o seu desenvolvimento natural, normal? Portanto, temos que ter atenção que o compromisso espiritual de receber uma criança autista na família é uma missão acima de tudo. Porque o problema, entre aspas, não é a criança autista, é o resgate à vida de um ser com um compromisso espiritual tão importante. Principalmente porque aquele compromisso não é só da criança, é da família inteira. Efetivamente, esta criança tem que reaprender a amar a vida,
E os pais têm um papel importantíssimo, porque se comprometeram a isto. A família tem sempre uma grande aprendizagem no sentido da aquisição das competências sociais, relacionais, mas sobretudo no compromisso espiritual, no desenvolvimento moral desses seres. A grande tarefa desses espíritos é reaprender a comunicar, a interagir socialmente, a dominar os discursos da alma, a interação social, a dar e receber de forma saudável e feliz, no sentido pleno do amor. Porque são espíritos que, ou por lesão no seu perispírito, ou por fechar em si próprios, no ódio, na falta de, no desamor ao fim e ao cabo, nas vivências perdidas do amor no passado, se comprometeram a isso. E o compromisso real e profundo foi da família inteira de os receber, né? Não é só do pai, é de um irmão, é de toda a família. Portanto, o takeaway, papel da família. Portanto, criar focos de interesse, pontes de ligação com o mundo e com a família com base no amor, no estímulo, na participação, na tolerância e na persistência. A criança tem que se sentir um bem-amado, bem-vindo no seio familiar. A família tem que demonstrar sua disposição a ajudar a criança a evoluir, a ter sucesso, a alcançar a sua evolução com reforços positivos. Uma criança autista na família é um resgate para todo o seio familiar. Do ponto de vista médico, fazer o treino das competências sociais, a terapia cognitivo-comportamental pode ser uma ajuda, uma fisioterapia para as questões da fala, a formação dos pais, a psicoeducação e, se for o caso, a administração de medicamentos para o humor e para a ansiedade. Para finalizar, nascemos para sermos incríveis, não perfeitos. Obrigado pela vossa atenção. Obrigada. Não perguntando, pode fazer perguntas. Se tiver tempo. Como é que a gente pode acolher melhor a criança na casa espírita, a criança nessas condições? Que tipo de atividade você sugere na evangelização para elas? Como é que você poderia nos orientar, nós dentro da casa espírita? Ouviram a pergunta? Não. Ela fala sempre bastante. Eu perguntei como é que podemos acolher melhor a criança nessas condições dentro da casa espírita, que tipo de atividade a gente pode desenvolver na evangelização que seja sugerida? É assim, nós não podemos generalizar, porque assim, cada caso é um caso, cada criança é única, né? Esse tipo de criança, cada criança é única. Porque assim, eu não posso dizer como nós podemos receber, cada caso é um caso. E cada caso é um caso particular. E aí a gente tem que ver a idade da criança, como é óbvio, e em que fase de autismo ela está, e principalmente que nível de desenvolvimento ela precisa. Porque há crianças que precisam de uma atenção muito mais especial a nível da comunicação, a nível da interação social. Então, elas têm vários níveis de necessidades diferentes. Agora, eu não acho que elas precisem serem diferenciadas, muito pelo contrário. Se a gente traz uma criança autista e coloca assim, ela é uma criança autista, vamos colocar ela com um tratamento diferenciado da casa espírita, a gente está diferenciando. Elas precisam todas muito amor. E a gente tem que colocá-las iguaizinhas às outras. É assim, a gente não tem que diferenciar essa criança autista, vamos colocá-la de forma diferente. Na casa espírita todos nós somos iguaizinhos. E precisamos ser tratados de igual maneira, porque o que nós precisamos é de aprender a amar, indiferentemente de quem somos. Porque o que uma criança autista precisa é resgatar a sua vivência do amor profundo que foi perdido. Então, e isso na casa espírita é o que ela precisa de aprender, não é verdade? Portanto, então, ela não precisa ter um tratamento diferenciado, ela precisa de atenção, ela precisa de amor, ela precisa de carinho. E isso é o que ela tem na casa espírita, ela não precisa de nada mais dentro da casa espírita. Então, se isso nós tivermos para dar, é isso que ela precisa. Obrigada. Ainda numa recuperação, é possível no autismo leve uma interação normal na fase adulta, ou ela vai ter sempre isso de acompanhar? É assim, é possível a recuperação, sim, é possível.
Está a falar de um autismo leve, não é? Sim, o autismo que entendo, né? Mas Sim. no sentido em que até que ponto é que há essa possibilidade de uma recuperação a 100%, ou de um desaparecer do sintoma da perturbação. Vamos lá ver. A gente não pode dizer que pode desaparecer tudo. Vamos lá ver. Eu vou lhe dar um exemplo. Vamos lá ver. Há poucos dias, eu vou ser muito breve naquilo que eu vou dizer. Há poucos dias, eu tive à minha frente uma colega com a perturbação bipolar. Muito envergonhada porque tinha perturbação bipolar. E eu dizia assim, Fulana, você pode fazer a sua vida normal, desde que você esteja bem adaptada, fazendo alguma medicação porque ela precisa, não faça a sua vida normal. E o que é que interessa se tem uma perturbação bipolar? A gente não tem que se preocupar com rótulos, a gente tem que se preocupar com a adaptação. Desde que a gente esteja adaptado. No caso do autismo, a pessoa não tem que se preocupar com rótulos. A gente costuma rotular muitas coisas, eu gosto muito dos rótulos. A gente tem que estar adaptado à vida e ser feliz. Isso é que a gente precisa, se adaptar à nossa realidade e procurar as suas vias de felicidade e ser feliz. Agora, será que vai sempre sobrar alguma coisa? Pode sobrar, são nossas tendências, né? Como a gente vê o mundo, pode sobrar qualquer coisa, mas se a gente tentar adaptar as nossas tendências, é possível que a gente volte com o mínimo possível, certo? A nossa via de retorno seja melhor. É possível que a gente faça nessa vida e resgate o máximo possível e volte para o plano espiritual sem boa parte da mazela que a gente trouxe. É preciso fazer melhor. Então, desde que a gente faça no dia de hoje, pense assim, eu quero ser hoje o melhor possível, né? A gente vai ser melhor. Posso colocar uma questão? Eu penso que falou também de uma questão de relação ao autista, à criança, vou atrás do cognitivo que ela pode ter. O que eu ia perguntar era, numa criança, o atraso cognitivo pode ser compensado de que forma? Com estímulo. Está deixada muito para dentro e não está a observar o mundo. Sim. Com o estímulo, né? Aquilo foi que eu cheguei a dizer, assim, as crianças podem ser estimuladas cognitivamente, não é? Portanto, com estímulo cognitivo, com aprendizagem, com estímulo à aprendizagem, assim, no início é muito difícil quando elas estão muito voltadas para dentro delas próprias, não é? Portanto, é preciso fazer um trabalho de voltar-se para fora primeiro, dela conseguir se abrir para fora, e depois que ela consegue fazer esse trabalho de interação social, que é possível estimular cognitivamente, senão não é possível, não é? Então, é um trabalho difícil se ela não consegue se abrir socialmente primeiro. Primeiro ela tem que se abrir socialmente para depois haver o estímulo cognitivo, não é? São dois trabalhos. Nos casos de agressividade, tem que ser medicada. Nos casos que existem, não faz efeito. tem que fazer. Faz sempre, tem que fazer. Está mal medicada. Nos casos que não faz efeito, passe, água fluidificada, tem o centro que ajuda. Alguém perguntou lá atrás. Eu vou tentar caramba, sobre o caso do Messi, do Lionel Messi. Ele foi diagnosticado na Argentina quando era pequeno. Depois descobriram que o autismo era leve, mas ele se conduziu no desporto e hoje ele chegou. Então, quando eu te pergunto ali se existe uma chance, né, de 100% de cura numa situação. Você tem conhecimento do Messi? Sim, tenho, mas está aqui falando do exemplo do Messi. É assim, não querendo falar do exemplo do Messi, mas falando do exemplo do Messi. Pronto. É assim, toda a gente já ouviu falar do exemplo do Messi, né? Mas é assim, não quer dizer que ele não tenha o déficit de interação social, ele continua com o déficit de interação social. Ele é bem sucedido na carreira profissional porque ele tem uma grande competência motora, aí está. Portanto, ele conseguiu evoluir na parte motora, não é? Está a dizer, porque uma das características do autista é o déficit motor. Portanto, ele conseguiu evoluir nesse aspecto, mas toda a gente sabe que ele tem um déficit de interação social. Toda a gente sabe. Ou seja, ele evoluiu nesse aspecto, mas toda a gente sabe
que quando, pronto, na questão social, ele tem um déficit, toda a gente sabe disso. Ele é mais introvertido. Ele é introvertido, fechado, reservado, com pouca comunicação social, tanto ele se isola, tanto toda a gente fala sobre isso nesse campo. São tendências dele, são características dele, da personalidade dele, que é o que o acompanham. Não quer dizer que ele não tenha sido bem sucedido. É isso que eu disse, se a gente for ver na internet, a gente vê N casos de famosos bem-sucedidos, que são bem-sucedidos, mas têm as suas características, que são características da perturbação autística. Sem falar das pessoas que têm traços, né, que não preenchem são os tais fenótipos do autismo, têm traços autísticos, mas não preenchem os critérios todos. Dentro desses exemplos em que não é um autismo na sua totalidade, uma criança quando tem uma fixação por objetos que rodam, ou, por exemplo, e tem imagens ou filmes só disso o tempo inteiro, ou de trens o tempo inteiro, isso é uma categoria, está dentro desse espectro? Não, toda criança tem fixação por objetos que rodam, coisas que rodam. Mas o tempo inteiro? Eu acho que sim. Eu acho que todas as crianças têm fixação por coisas que rodam. Que idade é que tem a criança? 12 anos. 12? Isso é demais. Não, então se avaliar cada caso é um caso. Eu não posso dizer isso sem saber mais coisas da criança, né? Eu vou dizer isso. Cada caso é um caso. A gente tem que saber mais e saber outras características da criança. Eu nunca lhe diria que cabe aqui. São traços da criança, da personalidade da criança, né? Tem que saber se ela se isola, se ela tem boa interação social, se ela tem amigos, se ela tem atraso de desenvolvimento, tudo isso, né? Dada a compreensão. Pode ser só características, traços isolados. Também eu tenho uma dúvida que é o seguinte. Falou que uma criança autista pode ter tendência a um risco para desenvolver esquizofrenia. Mas na verdade nós vimos aqui foi muito manifestação de comportamentos autistas. Não vimos a definição estrutural nos neurónios, não alguma coisa física determina o autismo. A minha pergunta é o seguinte: será que quando se fala em espectro do autismo, e se pode falar também em espectro da esquizofrenia, porque a gente sabe que há esquizofrenias que são muito conhecidas, muito identificáveis como aquelas que têm os delírios de perseguição, mas há vários outros tipos de esquizofrenia sem esse fenótipo tão evidenciado. Será que não há um espectro, uma interação entre o autismo e a esquizofrenia, uma vez que não se possa falar tanto assim em espectro de autismo e espectro de esquizofrenia, mas o espectro de uma perturbação que se tem umas manifestações mais para a esquerda é autismo, mais para a direita é esquizofrenia, mas que há uma base comum. Não é? Sim, é mesmo isso. E a minha outra pergunta é, e o autismo sempre se manifesta na infância ou pode se manifestar mais tarde? É uma doença do desenvolvimento. Sendo doença do desenvolvimento, vou começar pelo final, certo? Sendo a doença do desenvolvimento, é da infância, portanto, é primeira infância. Nunca se manifesta mais tarde. É caracterizada como doença do desenvolvimento, portanto, é diagnóstico se manifestar na primeira infância. Portanto, por isso que ela é definida como uma doença do desenvolvimento. Pronto. Agora, a esquizofrenia hoje em dia também é uma doença espectral, como eu disse há bocado. Ou seja, também é entendida como uma doença do espectro da esquizofrenia. Porque hoje em dia a esquizofrenia não é mais tida como aquela classificação inicial, esquizofrenia paranoide, hiperfrênica, portanto, aquela conceptualização da esquizofrenia antiga também já não existe, é uma doença espectral. Portanto, existe a esquizofrenia, existe uma doença espectral, porque
Porque hoje em dia já se entende que há coisas que podem, como disse bem, cair dentro do espectro. E o autismo é uma predisposição para a esquizofrenia. Não quer dizer que é uma esquizofrenia mais leve, não é nada disso. Não é nada disso. É simplesmente um fator predisponente para uma pessoa vir a desenvolver mais tarde. Por questões que são simples, questões de comportamento. O comportamento autista é um comportamento que pode predispor realmente a um desenvolvimento da esquizofrenia, porque é um comportamento por si só já muito para dentro. É quase como se fosse um temperamento esquizoide, por exemplo. Também é um temperamento predisponente para a esquizofrenia, que é um temperamento também muito para dentro. Tanto pelos mesmos fatores de risco, é quase como se fosse um fator de risco. Mas não é o único fator, porque, por exemplo, a esquizofrenia é multifatorial, é uma doença multifatorial, então é somente um fator, é um fator predisponente. Não quer dizer que toda criança autista vá desenvolver esquizofrenia, não quer dizer isso. Quer dizer que é um fator de risco, pode virar, mas não quer dizer que vá ter esquizofrenia, certo? Mas é um fator de risco. Doutora, desculpe, uma vez que o problema já está no perispírito, em vidas passadas, influencia na mesma que a mãe seja alcoólica ou não, ou isso é completamente... Uma vez que a marca já está no perispírito, o facto da mãe ser alcoólica ou não influencia, agrava ou poderia não influenciar? Nesse caso, por exemplo, a mãe alcoólica, dando a síndrome fetal alcoólica, pode ser um fator predisponente. Não é? Não quer dizer que seja determinante. Diz que é das causas definidas a nível da medicina, mas não quer dizer que todas as mães que têm o alcoolismo vão dar filhos autistas. Né? Aí está. E todos eles têm autistas que sejam alcoólicos. Claro, claro. Porque a base realmente está lá atrás. Claro, claro. Há crianças que rejeitam o nome atual. Não querem o nome atual. Isso tem a ver com a rejeição da vida que não criou? Eventualmente. Ligados à vida. Eventualmente. Que queriam passar novas. Eventualmente. Obrigada. Tudo esclarecido?